Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração, que o Senhor acolha as nossas intenções. Vamos pedir a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, do glorioso São José, dos nossos santos anjos da guarda. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem moderno, a era digital. Como fica a nossa fé nessa era digital? Então, na era digital, o combate espiritual não desapareceu, ele se deslocou. Hoje a luta pela alma se estende para dentro das telas. O mundo virtual, com sua aparência inofensiva e utilitária, é na verdade um terreno fértil para distrações, tentações e vícios que enfraquecem a alma. O desafio agora é manter a presença de Deus em um ambiente que parece excluir o transcendente. O universo online cria um cenário ilusório com imagens, likes, sons e ritmos que seduzem. Vivemos em uma realidade paralela, onde o tempo é acelerado, as relações são filtradas e os perfis criados escondem a essência. Essa substituição do real pelo artificial gera uma desconexão da nossa corporeidade, aquilo que nos ancora no mundo criado por Deus. Em meio à era digital, muitos acabam rejeitando seu próprio corpo. O físico é lento, limitado e exige sacrifício. Em contraste, o mundo virtual promete prazer instantâneo, fuga da dor e superação dos limites naturais. Entretanto, ao escolher esse caminho de rejeição do corpo, acabamos consciente ou inconscientemente negando a própria criação. A espiritualidade cristã nos chama a abraçar a corporeidade como dom de Deus e como caminho de salvação. As armadilhas do mundo virtual. Primeiro, o imediatismo, a pressa de viver. Tudo precisa ser rápido, a busca, a resposta, o vídeo, o prazer. Essa pressa contínua enfraquece a paciência, essencial para a vida espiritual, e nos treina para evitar o esforço e a espera, dois pilares da maturidade humana e da fé. Segundo, vem a superabundância, o excesso que cansa. A infinidade de conteúdos gera exaustão mental. A mente sobrecarregada perde a capacidade de contemplação, de reflexão e até de orar. A alma se torna inquieta, sem tempo para saborear o essencial. E terceiro, o egocentrismo digital. Eu sou o centro. As redes nos colocam no centro de tudo. As notícias, os anúncios, os elogios são moldados para agradar. Isso inflama o orgulho, alimenta o narcisismo e impede o olhar para o outro, especialmente o mais necessitado. O impacto psicológico do mundo virtual. A comparação que dói, a autoestima em risco. Ao ver apenas o lado bonito da vida alheia nas redes, muitos caem na armadilha da comparação. Isso afeta a autoestima, gera frustração e pode levar à depressão e ansiedade. A dissociação do eu, quando o perfil não reflete a pessoa. O eu digital muitas vezes não corresponde à identidade real. Consequentemente, isso gera conflitos internos, sensação de vazio e dificuldade de se aceitar como se é. Em jovens, esse descompasso pode afetar a formação da personalidade. A dispersão como forma de fuga. A curiosidade desordenada é uma forma de distração que esgota. Pulamos de conteúdo em conteúdo sem refletir ou aprender. A atenção se enfraquece, a memória falha e as relações humanas se tornam superficiais. É uma fome insaciável que jamais se satisfaz. A lógica da tentação no mundo digital. Os estágios da queda, da imagem ao cativeiro. Por isso, os padres do deserto ensinaram que o pecado segue uma sequência. Primeiro o ataque, o pensamento. Depois o vínculo, a conversa com o pensamento. O consentimento, o pecado, comprometimento. E, por fim, o cativeiro, o vício. No digital, esses estágios ocorrem em segundos. Rejeitar o mal desde o início. O segredo está em cortar o mal pela raiz.
ainda no primeiro impulso, com humildade, oração e vigilância. Dessa forma, no ambiente virtual onde somos bombardeados constantemente, essa vigilância deve ser mais firme. A psicologia moderna confirma o que os mestres espirituais sempre ensinaram. O ser humano precisa de silêncio, de vínculos reais, de propósito e de disciplina interior. A integração entre corpo, mente e espírito passa pela aceitação do real, pela superação do narcisismo digital e pela redescoberta do outro. A melhor cura para o orgulho digital é servir. Ajudar os pobres, visitar idosos, fazer tarefas simples nos reconecta com o real, com o corpo e com os outros. A batalha espiritual começa com a vigilância dos pensamentos. O fluxo mental contínuo, alimentado pelas redes, precisa ser interrompido. O silêncio interior é fundamental para ouvir a voz de Deus e resistir às ilusões do maligno. A internet nos faz sentir onipotentes. Podemos excluir, cancelar, silenciar, moldar o mundo à nossa imagem. Entretanto, isso nos afasta da humildade, da caridade e da realidade. O orgulho é o pecado por trás de quase todas as ilusões digitais. Voltar ao real é um ato espiritual. É aceitar a dor, a espera, a imperfeição. Reaprender a amar, a servir, a contemplar. Abandonar a ilusão do controle e confiar na graça. O combate espiritual no mundo virtual é, no fundo, um chamado a viver plenamente com os pés na terra e o coração em Deus. Então essa foi mais uma reflexão de Lohane Martins do Pocket Texto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, e o Senhor sabe todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo o mal. Que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas
e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Diário de Santa Faustina, 904. Ela escreve no seu diário: durante a meditação, ouvi estas palavras: minha filha, tu me dás a maior glória pela paciente submissão à minha vontade, e para ti acumulas tão grandes méritos que não o conseguirás nem com jejuns, nem com nenhuma espécie de mortificações. Deves saber, minha filha, que, se submetes a tua vontade à minha, atraís sobre ti a minha especial predileção. Este sacrifício me é agradável e cheio de doçura. Nele me deleito, ele tem poder.
É importante esclarecer que essa meditação de Irmã Faustina são os momentos dela de oração, de intimidade com Deus, na maioria das vezes, diante do sacrário, do Santíssimo Sacramento, no seu momento particular de oração, na sua cela, num convento. Então, são momentos em que meditamos a palavra de Deus ou em que estamos simplesmente ali diante de Deus em oração. E Deus falava claramente com ela, e Ele também fala conosco. E hoje o Senhor, através dessas palavras, também vem esclarecer para mim e para você que muito mais importante do que jejuns, do que mortificações, é nós nos submetermos com paciência à vontade de Deus. Claro que os jejuns, as mortificações são recomendadas pela Igreja e é muito importante para nós, para nossa alma, para o nosso corpo, o jejum que nos dá a graça de desenvolver a temperança, o controle da boca, do comer. Nós, quando renunciamos os alimentos, nós estamos treinando o nosso corpo para não ser escravo do prazer da comida, do comer, do beber, do saborear, que é um prazer que Deus nos deu, mas que nós muitas vezes ultrapassamos os limites. Muitos de nós caímos no pecado da gula, infelizmente. Outros que são enfermos, doentes, por exemplo, os diabéticos, que extrapolam ali no doce. Então o jejum vai nos dando esse treino para o corpo. Vários santos, inclusive Santa Rita de Cássia, revelava que quem não controla o comer, não controla a sua sexualidade, uma coisa está ligada à outra. Isso tudo é muito sério. E nós cristãos, nós católicos, devemos levar a sério o jejum e também as mortificações, oferecermos algo que nos custa a Deus, renunciar a algo por Deus. Como isso é importante! E na Igreja vários santos nos ensinam isso, mas aqui eu gostaria de lembrar dos 3 pastorinhos, de Francisco, Jacinta e Lúcia, que crianças ainda faziam mortificações. Quantas vezes Jacinta ia lá para o rebanho cuidar das ovelhas, levava o seu pãozinho para lanchar e ela acabava não comendo aquele lanchinho para oferecer ao Senhor. Claro que nós não precisamos fazer como muitos santos fizeram, de usar cilícios, de usar aqueles cintos, aquelas cordas apertadas por baixo da roupa. Alguns até davam em si mesmos chibatadas. Claro que não precisamos chegar a esse grau de mortificação, mas você pode fazer a mortificação de hoje eu não vou entrar nas redes sociais, hoje eu vou renunciar à TV, hoje eu vou rezar de joelhos o terço. Olha que mortificação! São coisas simples, mas que o nosso corpo e a nossa alma precisam. Tudo isso é muito importante. Mas a revelação que Jesus faz hoje à irmã Faustina e a nós é: tu me dás a maior glória pela paciente submissão à minha vontade. E para ti acumulas grandes méritos que não conseguirias nem com jejuns, nem com nenhuma espécie de mortificações. Deves saber, minha filha, meu filho, que se submetes a tua vontade à minha, atraís sobre ti a minha especial predileção. Este sacrifício me é agradável e cheio de doçura. Nele me deleito, ele tem poder. Meus irmãos, façamos esse sacrifício de submeter a nossa vontade à vontade de Deus, de pacientemente permitir que a vontade de Deus se sobressaia na nossa vida, que a vontade de Deus reine na nossa vida, que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Isso é renunciar a si mesmo, para que Jesus possa viver em você, em mim. Que Nossa Senhora, aquela que em tudo fez a vontade de Deus, a vontade do Pai, nos ensine hoje
em tudo fazemos a vontade do Senhor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório, que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas.
Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Quarta dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena. Rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Vamos para mais um capítulo do Evangelho como me foi revelado, da mística católica Maria Valtorta. Estamos nos capítulos da glorificação de Jesus e de Maria. Jesus já ressuscitou e hoje nós vamos ver 2 capítulos, na verdade, 621, aparição a Lázaro, 622, aparição a Joana de Cusa. São 2 capítulos curtos. Assim começa a visão de Maria Valtorta. O sol de uma manhã serena de abril invade de luminosidade os pequenos bosques de rosas e jasmins do jardim de Lázaro. E as sebes de bucho e de loureiros, um tufo de uma alta palmeira que balança levemente como ondas ao final de uma alameda. Loureiros ramosos próximos a um aquário parecem ter sido lavados por uma mão misteriosa, pelo tanto que a abundante orvalhada noturna limpou e molhou as folhas, que agora parecem estar cobertas por um esmalte novo, de tão brilhantes e limpas. Mas a casa está silenciosa, como se estivesse cheia de mortos. As janelas estão abertas, mas nenhuma voz, nenhum rumor vem dos quartos, que estão na penumbra, pois todos os toldos estão descidos. Do lado de dentro, para lá do vestíbulo, para o qual se abrem muitas portas que agora estão todas abertas, e é estranho ver que as salas estão sem nenhum aparato que costumam ser usados para os banquetes mais ou menos numerosos. Há um amplo pátio pavimentado e rodeado por um pórtico e com muitas cadeiras. Sobre estas cadeiras e até sentados no chão, por cima de esteiras ou até sobre o mármore do piso, lá estão numerosos discípulos. E entre eles eu vejo os apóstolos Mateus, André, Bartolomeu, os irmãos Tiago e Judas de Alfeu, Tiago de Zebedeu e os discípulos pastores com Manaém, além de outros que eu não conheço. Eu não estou vendo Zelota, nem Lázaro, nem Maximino. Enfim, este último entra com os servos e distribui a todos pão com diversos alimentos, isto é,
azeitonas ou queijos ou mel e também leite fresco para quem quiser. Mas ninguém está com vontade de comer, por mais que Maximino os convide a fazê-lo. O abatimento de todos é profundo. Os olhos ficaram encovados nestes poucos dias, tendo se tornado cor de terra pela vermelhidão causada pelo choro. De modo especial, os apóstolos e aqueles que fugiram desde as primeiras horas mostram um aspecto cabisbaixo, enquanto os pastores em Manaém estão menos acabrunhados e até menos envergonhados, e Maximino está somente virilmente consternado. Zelota entra quase correndo e pergunta: Lázaro está aqui? Não, ele está em seu quarto. Que queres? No fim do caminho, perto da fonte do sol, está Filipe. Ele chegou da planície de Jericó, está acabado, e não quer vir para cá porque, como todos, ele se sente pecador. Mas Lázaro o persuadirá. Bartolomeu se levanta e diz: Eu também vou. E vão até Lázaro, que ao ser chamado, sai com o rosto desfeito de um quarto meio escuro, onde certamente ele tem chorado e rezado. Saem todos, e antes atravessam o jardim. Depois passam pelo vilarejo, na parte em que se vai indo rumo aos declives do Monte das Oliveiras, até chegarem ao lugar onde ele termina, no fim do planalto sobre o qual está construído, e prosseguem somente pelo caminho que vai pela montanha, descendo e subindo pelos degraus naturais, pelos montes que vão abaixando até a planície a leste e que depois sobem para a cidade de Jerusalém a oeste. Neste ponto, há uma fonte ao lado de uma bacia grande, onde com certeza os rebanhos e os homens matam a sede. A esta hora, o lugar está solitário e fresco, pois é densa a sombra das árvores frondosas que estão ao redor da bacia natural, cheia de uma água pura, que sempre se renova, descendo de algum manancial da montanha, e que extravasa, conservando sempre o solo úmido. Filipe está sentado na beirada mais alta da fonte, de cabeça baixa, despenteado, empoeirado, com as sandálias arrebentadas que pendem dos pés esfolados. Lázaro o chama com pena. Filipe, vem cá, amemo-nos por amor dele, estejamos unidos em seu nome, e fazer isso também é amor. Oh, Lázaro, Lázaro, eu fugi, e ontem para lá de Jericó fiquei sabendo que ele morreu. Eu não posso perdoar-me por ter fugido. Todos nós fugimos, exceto João, que ficou fiel a ele, e Simão, que nos reuniu por ordem dele, depois que fugimos de forma tão vil. E depois, de entre nós, os apóstolos, ninguém mais foi fiel, diz Bartolomeu. E podes perdoar-te disso? Bartolomeu responde: Não, mas eu penso em fazer uma reparação como posso, procurando não cair em um abatimento estéril. Nós devemos nos unir todos. Vamos unir-nos a João. Procuremos saber como foram suas últimas horas, pois João o acompanhou sempre. E não deixar morrer a sua doutrina. É necessário pregá-la ao mundo, vai dizendo Zelota, pelo menos conservá-la viva, visto que nós, vagarosos e tardios demais, não soubemos providenciar a tempo para salvá-lo dos seus inimigos. Lázaro diz com firmeza: Vós não podíeis salvá-lo, nada o podia salvar. Assim ele me disse, eu direi mais uma vez. Filipe diz: Então tu sabias, Lázaro? Eu sabia, mas minha tortura foi justamente a de ter ficado sabendo de sua sorte desde a tarde do sábado em todos os particulares e de como nós teríamos agido. Prorrompe Bartolomeu: Não, tu só tens sempre obedecido e sofrido, nós é que agimos como uns vilões. Tu e Simão vos sacrificastes na obediência. Sim, na obediência. Oh, como é pesado opor resistência ao amor por obediência ao amado. Vem, Filipe, quase todos os discípulos estão em minha casa. Vem tu também. Eu me envergonho de aparecer ao mundo, aos companheiros. Bartolomeu diz: Nós todos somos iguais. Sim, mas eu tenho um coração que não se perdoa. Isso é orgulho, Filipe. Vem,
Ele me disse na tarde do sábado: eles não se perdoarão. Dize-lhes tu que eu os perdoo, porque eu sei que não são eles que agem livremente, mas é Satanás que os extravia. Vem. Filipe chora mais alto, mas acaba cedendo, e curvado, como se tivesse envelhecido em poucos dias, vai ao lado de Lázaro até o pátio onde todos o estão esperando. E o olhar que ele lança aos companheiros e o que os companheiros lhe dão são a confissão mais clara do abatimento total deles todos. Lázaro nota isso e fala: uma nova ovelha do rebanho de Cristo, amedrontada pela vinda dos lobos e que fugiu depois da captura do pastor, foi recolhida pelo amigo dele. A essa ovelha dispersa, que já experimentou o amargor de estar sozinha, sem ter nem o conforto de chorar o mesmo erro com os irmãos, eu repito o seu testamento de amor. Ele me disse: eu juro na presença dos coros celestes, juntamente com muitas outras coisas que a nossa fraqueza humana atual não pode suportar, porque realmente elas produzem uma desolação que há dias me vem dilacerando o coração. E se eu não soubesse que minha vida está a serviço do Senhor, ainda que ela seja tão pobre e imperfeita como é, eu me abandonaria à ferida dessa dor de amigo e de discípulo que perdeu tudo ao perdê-lo. Ele me disse: os miasmas de Jerusalém corrompida farão que fiquem loucos até os meus discípulos, e eles fugirão para a tua casa. De fato, vós estáis vendo como todos viestes. Todos, eu poderia dizer, porque menos Simão Pedro e Iscariotes, todos vós viestes para minha casa e para o meu coração de amigo. Ele disse: tu os reunirás e encorajarás as minhas ovelhas dispersas, e tu lhes dirás que eu as perdoo. Confio a ti o meu perdão para elas. Não se darão paz por terem fugido. Dize-lhes que não caiam no pecado maior, que é perder a esperança do meu perdão. Assim ele disse, e eu a vós dei o perdão dele, e eu fiquei envergonhado por dar-vos em nome dele esta coisa tão santa, tão dele, que é o perdão, isto é, o amor perfeito, porque ama perfeitamente quem perdoa o culpado. Este ministério foi para mim um conforto ao praticar a áspera obediência, porque lá eu teria querido estar como Maria e Marta, as minhas doces irmãs. E se ele foi crucificado lá no Gólgota pelos homens, eu aqui vou-lo juro, estou crucificado pela obediência, o que é um dilacerante martírio. Mas se servir para dar-lhe um conforto ao espírito, se servir para proteger os seus discípulos até o momento em que ele os reunirá para aperfeiçoá-los na fé, então eu imolarei uma vez mais o meu desejo de ir ao menos venerar os restos mortais dele, antes que termine o terceiro dia. Eu sei que vós duvidais, não duvidem. Eu desconheço as suas palavras do banquete pascal, a não ser aquelas que vós me dissestes. Mas quanto mais penso nelas, quanto mais elevo um a um esses diamantes das suas verdades, mais eu sinto que elas têm uma referência segura com o amanhã imediato. Ele não pode ter dito: eu vou para o Pai e retornarei, se realmente não fosse voltar. Não pode ter dito: quando me virdes de novo, estareis plenos de alegria, se fosse desaparecer para sempre. Ele sempre disse: eu ressuscitarei. Vós me dissestes que ele disse: sobre as sementes em vós lançadas está para descer um orvalho que as fará germinar, e depois virá o Paráclito, que as fará se tornarem árvores gigantescas. Não foi assim que ele disse? Oh, não permitam que isso aconteça somente para o último dos seus discípulos, para o pobre Lázaro, que esteve com ele raramente. Quando ele voltar, fazei que ele encontre as suas sementes germinadas sob o orvalho do seu sangue. Em mim há um grande acender de luz, um grande irromper de forças, desde a hora tremenda na qual ele subiu sobre a cruz. Tudo se ilumina, tudo nasce e lança o seu caule. Não acho uma palavra adequada em seus pobres significados humanos, mas todas as palavras ouvidas da boca dele,
ou a nós transmitidas por outros, eis que agora elas tomam vida e realmente esta minha charneca árida se transforma num fértil canteiro, onde cada flor tem o nome dele e onde todo suco extrai vida de seu coração bendito. Eu creio, ó Cristo, mas para que eles creiam em ti e em toda a tua promessa, em teu perdão e em tudo aquilo que tu és, eis que eu te ofereço a minha vida. Consome-a, mas faze que a tua doutrina não morra. Despedaça o pobre Lázaro, mas reúne os membros dispersos do núcleo apostólico. Tudo o que tu quiseres, mas em troca que esteja viva e eterna a tua palavra, e para ela, agora e sempre, possam convergir aqueles que por ti poderão ter a vida eterna. Lázaro está realmente inspirado. O amor o transporta bem alto, e o seu arrebatamento é tão forte que eleva também os companheiros. Uns o chamam da direita, outros da esquerda, como se fosse um confessor, um médico, um padre. O pátio da rica casa de Lázaro, não sei porquê, me faz pensar na morada dos patrícios cristãos no tempo das perseguições e de uma fé heróica. Ele está inclinado sobre Judas de Alfeu, que não consegue encontrar uma razão para acalmar o seu pesar por ter deixado seu mestre e primo, quando alguma coisa o faz levantar-se de repente. Lázaro olha ao redor e depois diz claramente: "Estou indo, Senhor." É a sua palavra de pronta adesão, como sempre, e ele sai correndo, como se fosse atrás de alguém que o chamou e que vai à sua frente. Todos olham uns para os outros espantados e se interrogam: que foi que ele viu? Ora, não é nada. Não ouviste tu uma voz? Eu não, nem eu. E então, será que Lázaro está doente de novo? Talvez ele sofreu mais do que nós e agora deu tanta força a nós que somos uns vilões. Talvez ele esteja delirando. De fato, ele está com o rosto muito abatido. E os seus olhos, quando ele estava falando, ardiam. Será que Jesus o chamou do céu? De fato, Lázaro lhe ofereceu a vida há pouco, como se fosse uma flor. Ele a aceitou no mesmo instante. Oh, infelizes de nós! E que faremos agora? Os comentários são todos disparatados e dolorosos. Lázaro atravessa o vestíbulo, sai para o jardim, sempre correndo, sorrindo, murmurando, e sua alma está toda em sua voz. Estou indo, Senhor. Ele se aproxima de uma moita de buchos que forma um recanto verde, nós diríamos um quiosque verde, e cai de joelhos com o rosto por terra, gritando: "Ó meu Senhor!" Porque Jesus, em sua beleza de ressuscitado, está no limiar deste recanto verde e lhe sorri, e diz: "Tudo está consumado, Lázaro. Eu vim para dizer-te obrigado, meu amigo fiel. Eu vim para dizer-te que digas aos irmãos que vão logo para a casa da ceia. Tu, um outro sacrifício por amor a mim, tu ficas por enquanto aqui. Eu sei que sofres com isso, mas sei que és generoso. Maria, tua irmã, já está consolada, porque eu a vi e ela me viu. Não sofres mais, Senhor, e isso compensa todos os sacrifícios. Tenho sofrido ao saber de tuas dores e por não estar lá." "Ó, tu estavas lá", diz Jesus. "O teu espírito estava aos pés de minha cruz e também na escuridão do meu sepulcro. Tu me chamaste de volta mais depressa das profundezas onde eu estava, como todos aqueles que me amaram totalmente. Agora eu te disse: vem, Lázaro, como no dia da tua ressurreição. Mas tu, há muitas horas que me vens dizendo: vem, e eu vim, e te chamei, a fim de trazer-te para perto de mim, tirando-te da profundeza da tua dor. Vai, a paz e a bênção estejam contigo, Lázaro. Cresce no meu amor, eu voltarei ainda." Lázaro ficou sempre de joelhos, sem ousar fazer gesto nenhum. A majestade do Senhor, mesmo se temperada de amor, é tão grande que paralisa o modo habitual de Lázaro. Mas Jesus, antes de desaparecer em um redemoinho da luz que o absorve, dá um passo
e toca de leve com a mão naquela fronte fiel. E então Lázaro desperta daquele seu feliz encanto e se levanta para ir correndo precipitadamente aos seus companheiros, com uma luminosidade de alegria nos olhos e uma luminosidade na fronte tocada pelo Cristo, gritando: Ele ressuscitou, meus irmãos, e me chamou, e eu fui a ele, e o vi, e ele me falou, e me disse que vos falasse que fosseis imediatamente à casa da ceia. Ide, ide. Eu fico porque ele assim quer, mas minha alegria está completa. E Lázaro chora em sua alegria, enquanto estimula os apóstolos a irem, como primeiros, para onde ele os manda ir. Ide, ide, ele vos quer, ele vos ama, não tenhais medo dele. Oh, ele mais do que nunca é o Senhor, a bondade, o amor. Também os discípulos se levantam. Betânia fica vazia, e lá fica Lázaro com seu grande coração consolado. E assim cessa a visão de Maria Valtorta e começa a aparição a Joana de Cusa, capítulo 622. Numa sala rica, onde a luz externa penetra com muito custo, Joana está chorando, abandonada totalmente numa poltrona ao lado da cama, baixa, recoberta por uma colcha esplêndida. Chora com um braço apoiado na poltrona e a testa no braço, toda sacudida pelos soluços, que devem lhe rasgar o peito. No afã do pranto, quando ela levanta por um momento o rosto, buscando ar, vê uma mancha larga de umidade na coberta preciosa e o seu rosto está literalmente inundado de lágrimas. Depois torna a curvá-lo sobre o braço e novamente o que se vê dela é o pescoço delicado e muito branco, as madeixas de cabelos morenos, os ombros e o alto do tronco muito esguios. O resto se perde na penumbra que anula o corpo, envolvido no vestido roxo escuro. Sem mover a cortina nem entreabrir qualquer porta, Jesus entra e, sem fazer barulho, vai para perto dela. Toca-lhe os cabelos com a mão e pergunta sussurrando: Por que está chorando, Joana? E Joana, que deve crer que seja o seu anjo que lhe fez a pergunta, e não vendo nada porque não levantou a cabeça da beira do leito, com um choro ainda mais desolado, diz qual é o seu tormento. Porque eu não tenho mais nem o sepulcro do Senhor para ir lá derramar o meu pranto e não ficar sozinha. Mas ele já ressuscitou, responde Jesus. Não ficas feliz com isso? Oh, sim, mas todas já ouviram, menos eu e Marta. Mas Marta certamente o verá em Betânia, porque lá é uma casa amiga. A minha já não é mais casa amiga. Tudo eu perdi com a paixão dele, o meu mestre e o amor do esposo, e a alma dele, porque ele não crê e zomba de mim, e me proíbe até de venerar a memória do meu Salvador para não arruiná-lo. Para ele é mais importante o interesse humano. Eu não sei se devo continuar a amá-lo ou ter aversão por ele. Não sei se lhe obedeço como sua mulher ou se lhe desobedeço como quereria minha alma, pelos esponsais do Espírito com Cristo, ao qual eu continuo fiel. Eu gostaria de saber. E quem me pode dar um conselho se ele não é mais tão facilmente encontrável pela pobre Joana? Oh, para o meu Senhor a paixão terminou, mas para mim ela começou na sexta-feira e continua. Oh, como eu sou fraca e sem força para suportar essa cruz. E Jesus lhe diz: Mas se ele te ajudasse, gostaria de carregá-la por ele? Oh, sim, contanto que ele me ajude. Ele sabe o que é levar sozinho uma cruz. Oh, piedade da minha desventura. E Jesus diz: Sim, eu sei bem o que é levar sozinho a cruz. Por isso é que eu vim e estou ao teu lado. Joana, compreendes quem é que te fala? A tua casa não é mais amiga de Cristo? Por quê? Se ele, o esposo terreno, é como um astro coberto por uma nuvem de miasmas humanos, tu és sempre a Joana de Jesus. O Mestre não te deixou. Jesus nunca deixa as almas desposadas com ele. É sempre o Mestre, o amigo, o esposo. Também agora que ele ressuscitou. Levanta a cabeça, Joana, olha para mim, nessa hora de ensinamento secreto e mais doce
que se eu tivesse aparecido a ti como fiz às outras, eu te digo qual deve ser a tua conduta futura, a mesma que deverão ter muitas outras tuas irmãs. Ama com paciência e submissão o esposo confuso. Aumenta a tua doçura, quanto mais ele fermentar em si a amargura de medos humanos. Aumenta a tua luminosidade espiritual, quanto mais ele gerar por si sombras de interesses terrenos. Sê fiel por dois e sê forte em tuas bodas espirituais. Quantas no futuro terão de escolher entre a vontade de Deus e a vontade do cônjuge? Mas elas serão grandes quando, acima do amor e da maternidade, seguirão a Deus. A tua paixão está começando, sim, mas tu estás vendo que toda paixão termina em ressurreição. Joana, pouco a pouco, foi levantando a cabeça. Os seus soluços foram diminuindo. Agora ela olha e vê e cai de joelhos, adorando e murmurando: é o Senhor! Sim, o Senhor. Estás vendo que eu não tive com nenhuma outra como contigo, mas eu vejo as necessidades particulares e sei graduar o socorro a ser prestado às almas que esperam ajuda de mim. Sobe o teu calvário de esposa, com a ajuda do meu carinho e da ajuda do teu inocente. Ele entrou comigo no céu e me deu sua carícia em teu lugar. Eu te abençoo, Joana. Tem fé. Eu te salvei. Tu salvarás se tiveres fé. Joana agora sorri e tem coragem de perguntar: e não vais até as crianças? Eu os beijei ao romper do dia, enquanto ainda estavam dormindo em seus bercinhos, e eles acharam que eu era um dos anjos do Senhor. Os inocentes eu posso beijar quando quero, mas eu não os despertei para não perturbá-los demais. A alma deles conserva a lembrança do meu beijo e a transmitirá à mente a seu tempo. Nada se perde de tudo que é meu. E tu, sê sempre uma mãe para eles, e sejas sempre filha para minha mãe. Não te afastes nunca completamente dela. Ela perpetuará para ti, com suavidade materna, o que foi a nossa amizade. E leva até ela as crianças. Ela precisa delas para sentir-se menos sozinha, agora que vai ficar sem um filho. Cusa não o permitirá. Sim, permitirá. Ele não me repudiará, Senhor. E ela dá um grito de dor. E Jesus lhe diz: ele é como um planeta envolvido nas trevas. Leva-o para a luz com teu heroísmo de esposa e de quem tem fé. Adeus. A não ser a minha mãe, não digas a nenhuma outra pessoa que eu vim te ver, pois as revelações se fazem a quem é justo fazê-las. E Jesus, no meio de um belíssimo sorriso, desaparece. Joana se levanta estupefata, dividida entre a alegria e o sofrimento, entre o temor de ter tido um sonho e a certeza de ter visto. Mas aquilo que está sentindo lhe dá certeza. Vai até os filhos que estão brincando tranquilos no terraço superior e os beija. Não choras mais, mamãe? Pergunta timidamente Maria, que não é mais aquela criança pobrezinha, mas uma delicada e gentil menina com uma veste bem cuidada e os cabelos penteados. E Matias, moreno e desembaraçado, com a exuberância de um rapazinho, diz: dize-me quem é que te faz chorar e eu o punirei. Joana os recolhe num só abraço em seu coração e diz, falando por sobre a cabeça castanha de Maria e sobre os cabelos morenos do Matias: eu não choro mais, Jesus ressuscitou e nos abençoa. Oh, então ele não está sangrando mais? Já não sofre mais? Pergunta Maria. Tolinha, é melhor dizer, não está mais morto. Então agora ele está feliz, porque estar morto deve ser ruim, diz Matias. Nesse caso, não há por que chorar, não é, mãe? Torna a perguntar a Maria. Não, para vós inocentes, não. Alegrai-vos com os anjos. Os anjos, diz Maria. Esta noite, não sei em que vigília foi, eu senti uma carícia e acordei dizendo, mamãe, mas não era a ti que eu chamava. Eu estava chamando a minha mamãe que já morreu, porque aquela carícia era mais leve e mais doce do que a tua, e por um momento eu abri os olhos.
mas eu vi somente uma grande luz. E eu disse: o meu anjo me beijou para consolar-me da grande dor que eu sinto pela morte do Senhor. Eu também, diz Matias, mas eu estava com muito sono e disse: és tu? Eu pensava que era o meu anjo da guarda e queria dizer-lhe: vai beijar Jesus e Joana para que não tenham mais medo. Mas eu não consegui. Tornei a dormir e a sonhar, e me parecia estar no céu contigo e com Maria. Depois veio aquele terremoto e eu despertei espantado, mas Esther me disse: não tenhas medo, já passou, e eu voltei a dormir outra vez. Joana os beija de novo, e depois os deixa em suas brincadeiras serenas e vai até a casa do cenáculo. Pergunta pela Virgem Maria, entra e vai até ela, fecha a porta e diz a grande palavra: eu o vi, a ti eu posso dizer, estou confortada e feliz, ama-me, pois ele disse que eu devo estar unida a ti. A mãe responde: eu já te disse isso no dia de sábado, que te amo, foi ontem mesmo, e parece estar bem longe aquele dia de pranto e de trevas, longe deste dia de luz e sorriso. Sim, tu já disseste, agora me lembro, aquilo que ele me repetiu agora mesmo. Tu disseste: nós mulheres deveremos agir porque nós ficamos, e os homens fugiram. É sempre a mulher que gera. Ó mãe, ajuda-me a gerar Cusa, ele fugiu da fé. E Joana chora de novo. Maria a toma nos braços. Mais forte do que a fé é o amor. Esta é a virtude mais ativa. Com ela, tu criarás uma alma nova em Cusa. Não temas, pois eu te ajudarei. E assim cessa a visão de Maria Valtorta. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente.